Então agora é hora da gente fazer uma entrevista importante aqui no CNN 360. A gente vai conversar com a imunologista e membro também do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia, Cristina Bonorino. Doutora Cristina, muito boa tarde. Você me ouve bem? Boa tarde, estou te ouvindo bem. Obrigada pelo convite. Obrigado pela oportunidade de lhe entrevistá-la aqui e trazer uns esclarecimentos para a gente. Doutora, eu gostaria de começar exatamente sobre esse ponto que a gente acabou de falar agora, sobre as vacinas que são aplicadas aqui no nosso país, né? A gente viu, então, as 4 vacinas aplicadas aqui no Brasil. Elas oferecem, sim, um alto grau de proteção, né, principalmente também para as pessoas que já tiveram sintomas, que vão se reinfectadas, né? A gente sabe disso, os especialistas sempre falam bastante de que as vacinas, elas protegem, elas salvam a vida, mas em alguns casos elas não evitam que as pessoas se contaminem, às vezes, mais uma vez pela doença ou se contaminem pela primeira vez pela doença, né? Como é que a senhora avalia todo esse cenário que a gente está vivendo agora diante dessa informação, doutora? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Olha só, o que o estudo da Fiocruz está mostrando, ele está confirmando vários outros estudos que estão sendo feitos ao redor do mundo e que mostram isso, né? Então, se a pessoa tomou as 2 doses de imunizante, ela tem uma proteção razoável contra principalmente a infecção, mas uma proteção que melhora à medida que tu pensa na gravidade da doença. Então, a vacina, ela vai te proteger principalmente de doença grave e de morte. Qualquer uma delas, né? Todas elas estão funcionando bem. O que vai acontecer, que é problemático, e assim, se a pessoa já teve a infecção e ela se vacinou depois, a imunidade dela fica ainda melhor, né? Então, isso é uma coisa totalmente esperada, porque a infecção sozinha deixa uma certa imunidade residual, e aí, quando a gente se vacina, funciona como se fosse um reforço, uma correção da imunidade, que a imunidade gerada pela vacina é sempre melhor do que a imunidade gerada pela infecção natural. E, finalmente, a distinção entre infecção, né, a gente sabe isso, a maioria das infecções ainda é assintomática, essas são as pessoas que, inclusive, transmitem, porque não sabem que estão com o vírus, mas a vacina não protege em si da infecção, então significa que o vírus ainda circula. Eu só queria lembrar que no vacinado ele circula menos, porque como a gente tem uma resposta protetora, o vírus se replica menos em cada pessoa. O fundamental é vacinar. O fundamental é fazer os reforços, principalmente face às variantes que estão surgindo. Doutora Cristina, a OMS disse ontem, inclusive, que as variantes Ômicron e Delta estão causando um tsunami de casos no mundo, né? A gente tem visto esse movimento também em diversos países. O quão nós devemos nos preocupar e que medidas nós devemos tomar a partir de agora, diante desse cenário que a gente está vendo no movimento mundial? É muito importante que esses dados estão saindo de países onde as pessoas estão sendo testadas. Então, existe um movimento de teste das pessoas na Europa, nos Estados Unidos. Então, é assim que a gente sabe que a Ômicron ainda infecta as pessoas vacinadas. Aqui no Brasil, existe uma deficiência muito grande de testagem. A gente não sabe quantas pessoas estão se infectando. Então, a gente só testa quando a pessoa apresenta sintoma. E isso não nos adianta muito. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente estimar e planejar o que fazer nas pessoas assintomáticas, que, como eu falei, são as que transmitem mais. A segunda coisa é que as crianças não estão vacinadas. Então, enquanto as crianças não se vacinarem, o vírus vai circular. Elas criam aquilo que a gente chama de reservatório. O vírus fica nos não vacinados e, atualmente, principalmente, são as crianças no Brasil. A maioria dos adultos está vacinada. Então, é isso que a gente precisa cuidar. Lembrar que a variante está circulando, que enquanto houver não vacinados, vai haver infecção. E, por causa disso, manter o máximo possível o uso de máscara, o distanciamento, ficar em lugares ventilados, tentar não aglomerar. Sei que é difícil nas festas, mas a gente tem que pensar nisso. Daqui a pouco os sintomas podem ficar mais graves. É isso que a gente precisa cuidar. Certo. Doutora, o nosso analista do Rio de Janeiro, Leandro Rezende, também participa dessa entrevista comigo. Leandro, a entrevistada é sua.
Obrigado, Kenzo. Doutora, obrigado por estar conversando com a gente também nessa tarde. Eu queria perguntar para a senhora sobre o reforço, né, de terceira dose. A ordem, primeiro, do Ministério da Saúde era de que se esperasse 5 meses para tomar a terceira dose. Nesse mês agora, no meio ali de dezembro, o Ministério mudou a recomendação, passou para 4 meses. Doutora, quem está na época de tomar a segunda dose da vacina, o que deve fazer? Deu 4 meses, vai procurar tomar a sua vacina de terceira dose ou espera dar os 5 meses? Qual é a recomendação da ciência, doutora? Se eu entendi a tua pergunta, tu está perguntando sobre a confusão entre a segunda e a terceira dose, isso? O mais importante é lembrar que a terceira dose deve ser feita meses, sejam 4, sejam 5, após a segunda. Então, o mais importante é seguir. Se alguém não fez a segunda, faça a segunda dose na sua data e aí espere um tempo para fazer depois o reforço. O que acontece? A resposta imune que a vacina gera, ela continua acontecendo após a vacina. Isso leva semanas, a gente sabe agora até meses. Então, se a pessoa se vacina com a segunda dose, ela está protegida por um tempo e depois, né, quando a resposta começa a baixar um pouquinho, que é depois de alguns meses, pode vacinar a terceira dose. O importante é seguir esse fluxo. Enquanto houver circulação de vírus, a gente vai ter que fazer reforço, não tem outro jeito. Doutora, um outro ponto que eu gostaria de tocar com a senhora é dos riscos, né, diante dessa orientação que foi dada ontem, dessa fala que a OMS fez ontem, dessa questão do tsunami relacionado às variantes Delta e Ômicron. Quais são os riscos, doutora, da gente ter novas sobrecargas no sistema de saúde aqui no nosso país? Eu acho que os riscos ainda são muito preocupantes, especialmente por isso que eu falei, porque ainda tem, apesar dos adultos estarem vacinados, as crianças não estão. Então, nesse momento, a gente tem uma situação meio sui generis no Brasil, em que tu tem o vírus circulando na população das crianças e tu não sabe o que isso vai gerar, né? Isso se tu não contar as pessoas que viajam e trazem outras variantes de outros lugares. Nos outros lugares do mundo está uma situação um pouco diferente. Eles estão vacinando as crianças, a vacina absolutamente segura, mas tem adultos também que não se vacinaram. O que a gente deve ver e o que está vendo nos estudos é que enquanto não tiver todo mundo vacinado, vai haver sim o surgimento de novas variantes. O que preocupa é realmente isso. A gente não tem hoje como prever se a próxima variante vai ser mais agressiva e por isso a gente tem que se proteger. Leandro. Doutora, queria perguntar sobre a variante Ômicron, porque quando a Delta chegou aqui no Brasil, houve uma preocupação muito grande, mas o que especialistas com quem a gente já conversou, já entrevistou aqui, eles falam que como a variante Gama tinha varrido o Brasil praticamente, a Delta não chegou por aqui com muita força. Como é que a gente deve olhar para essa chegada da Ômicron, né? A gente sabe que existe um apagão de dados no Ministério da Saúde, a gente não sabe efetivamente quantas pessoas estão com a variante Ômicron hoje, mas como é que a gente deve olhar para a chegada dessa variante aqui no Brasil, sobretudo sabendo que aglomerações acontecerão agora nesse final de ano, doutora? A gente tem que olhar com cuidado, porque é exatamente isso. A gente não tem o apoio do Ministério da Saúde nesse momento, nós não sabemos a real situação por causa do apagão, porque não está tendo teste, né? Porque as crianças não estão vacinadas. Então, tu tem toda essa situação que ainda gera uma grande insegurança. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se proteger e proteger as pessoas que a gente vive, que a gente ama. Então, por exemplo, se alguém vai sair, vai aglomerar com alguém, tem que pensar em, de alguma maneira, se proteger, usar máscara, ficar em lugar ventilado, aquela coisa, manter distanciamento. Se isso não foi possível, por exemplo, se viajou e voltou para casa, onde tem uma pessoa, por exemplo, mais idosa ou com alguma comorbidade, mesmo uma pessoa que se vacinou com 3 doses, a gente sabe que se tu trouxer a variante, ela vai se infectar. Então, tu tem que pensar em fazer uma quarentena em casa, né? Manter distanciamento em casa, né? Da maneira que isso for possível. Infelizmente, é isso, né? Nós estamos numa situação que quem devia estar nos protegendo não está nos ajudando. Então, a gente tem que pensar em como é que a gente pode proteger as pessoas que a gente convive. Doutora Cristina, um ponto que eu queria tocar com a senhora é sobre a vacinação para as crianças de 5 a 11 anos. Né? O Ministério da Saúde tem dito que só vai fazer esse posicionamento oficial do Ministério em relação a esses imunizantes para as crianças depois do dia 5 de janeiro. E até o momento o Ministério fala em uma recomendação, primeiro de um médico, tem que ter uma autorização médica, autorização dos pais também, prescrição dos médicos para que essas crianças sejam imunizadas. Como é que a senhora avalia isso, doutora?
Eu acho lamentável uma falta de liderança nesse momento que a gente mais precisa proteger as crianças, né? Não tem como a gente achar aceitável que exista algum número de crianças que pode morrer disso, né? Não existe um número aceitável, como eu já disse, para a família da criança importa muito, seja o número de crianças que for, seja aquela criança. Então a gente tem que pensar em como que a gente vai agir junto aos órgãos públicos para demandar que essa vacinação seja feita. Já tem mais de quase 9 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos em crianças de 5 a 11 anos, vacina perfeitamente segura, né? O principal efeito colateral é dor no local. Eu trabalhei junto com a Anvisa, né? Foi um dos especialistas que trabalhou junto com a Anvisa para analisar os dados da vacinação em crianças. A vacina é segura, a vacina é eficaz. Nesse momento, a gente precisa exigir que isso seja feito. Eu acredito que vai acabar acontecendo, pelo menos assim, com essa questão de pedir atestado ou pedir, né, atestado médico para se vacinar, vai acontecer na prática o que aconteceu com as outras crianças. Nenhum estado exigiu isso, já se posicionou assim, né? Então é importante que exista liderança para garantir que a gente vai vacinar as crianças com segurança. Doutora, é exatamente sobre isso também que eu queria falar um pouco mais, porque já que a senhora participou desses estudos, eu acho que é importante, nesse momento agora, a gente trazer esclarecimentos para os pais, que muitas vezes ficam, nessa dúvida, ainda tem alguns pais que ficam nessa dúvida em relação aos componentes dessa vacina. A gente sabe já, o Ministério da Saúde já se posicionou em relação a isso, a Anvisa também, de que os componentes da vacina para as crianças é um componente diferente da que tem para os adultos da vacina da Pfizer, inclusive o frasco é diferente também. E o que se sabe, o que os estudos têm mostrado sobre, que a gente vê muitas fake news falando sobre essa mutação do vírus no organismo da criança, que pode gerar um problema no RNA mensageiro, no DNA dessas crianças, essas fake news que a gente está acostumado a acompanhar pelos grupos de WhatsApp. A senhora que acompanhou muito de perto esse estudo pode agora trazer para a gente esclarecimentos científicos. Com certeza, eu diria isso, assim, esse esclarecimento que está faltando no site do Ministério da Saúde, vocês encontram no site, né, e nas pessoas que acompanham as sociedades científicas. Assim, a vacina essa vacina específica da Pfizer, a dose é diferente, o componente é o mesmo, a formulação é a mesma, mas a dose é muito menor em crianças. Então, essa foi a nossa preocupação, de que as crianças recebessem a dose correta. Para isso, a gente solicitou que a empresa forneça um treinamento importante para as pessoas que vão aplicar a vacina, né, quando isso se normalizar no Brasil. Então, a vacina de RNA mensageiro, ela é uma vacina nova no cenário mundial, mas o que as pessoas precisam entender é isso, ela revolucionou a vacinologia. Daqui para frente, todas as vacinas vão ser de RNA mensageiro, provavelmente, porque elas são extremamente eficazes, né? E os efeitos colaterais são extremamente pequenos comparados. Então, assim, como eu falei, nos Estados Unidos já tem esse dado, está na página do CDC, 8,7 milhões de doses aplicadas em crianças nessa faixa etária, o principal efeito colateral, dor no local da aplicação. É isso aí, tá? Então, assim, é uma vacina segura, ela é importante para proteger as crianças, a gente não pode deixar de vacinar as crianças, tá? Muito importante que as pessoas ouçam essa informação, né? E agradeço vocês por levar isso para os pais. Para finalizar, a orientação geral para os pais, doutora. Vacinem seus filhos. Vacinem seus filhos, protejam seus filhos, para a gente garantir uma retomada das aulas com segurança, para impedir a circulação e o surgimento de novas variantes virais, né? E para impedir os casos graves que existem sim em crianças e para o qual não existe nenhum patamar aceitável. Tá certo, doutora. Muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no CNN 360, portas abertas. Até a próxima oportunidade. Até. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado.